paz do Senhor a todos. Venho através desse vídeo trazer mais uma aula, mais uma reflexão para a gente. A palavra do Senhor nos diz que crescei na graça e no conhecimento, e é para isso que nós temos a escola bíblica. Eu não sou mestre, não estou aqui para ensinar, mas estou para aprender também junto com vocês. Tudo que eu tenho recebido vem acumulado esse tempo, as ministrações do pastor, todo o ensinamento bíblico que tenho recebido. Hoje agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, pois nenhuma honra, nenhuma glória é minha, toda honra e glória é de Deus. Deus, o Senhor Jesus, Ele é o Rei da glória, a Ele e somente a Ele, para todo sempre. Então, o tema da mensagem de hoje é vencendo o engano. E esse engano, no caso, é a acusação, o engano da acusação. Vamos aprender mais o que é essa acusação, como ela funciona, o quão perigosa ela é para nós cristãos, para os não cristãos também. Ela é muito perigosa. Amém? Então vamos começar a aula. Assim, irmãos, existe algo, e esse algo é a verdade. E existe algo oposto à verdade, que nós conhecemos como a mentira. Mentira é o oposto que a verdade. A mentira nada mais é do que uma falsa verdade, um engano, uma distorção. Amém? O engano, por sua vez, é a falsa verdade que muitos de nós somos levados a crer. Mas a verdade não é duas, nem mesmo três. Ela é uma só. Ela é eficaz e ela liberta. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos libertar, de nos tirar esse engano que vai ser falado aqui hoje. Se a gente se dedicar a ela, se a gente aprender mais dela, a gente tá blindado a esse tipo de coisa, pois a gente conhece a verdade e ela nos liberta, amém? E o que eu queria deixar de reflexão para os irmãos é o seguinte: quando nós fazemos algo errado, nós que já conhecemos a Deus, nós que já tivemos um contato com Deus, eu não sei em vocês, irmão, mas eu acredito que sim, mas bate aquele sentimento ruim, sabe? Aquele sentimento, sabe, a gente fica para baixo, a gente se sente mal, por que isso acontece? A gente se sente mal. Isso ocorre, irmãos, porque lá no fundo nós sabemos e reconhecemos que aquilo que a gente fez não é certo. A gente conheceu o certo. E às vezes a gente tomou uma atitude e a gente vê que, aquilo ali não foi certo. E é por isso que nos bate esse sentimento, esse arrependimento dentro de nós. Ainda que inicialmente ele seja somente esse sentimento ruim, esse sentimento que a gente fica mal. Isso ocorre porque a gente somos constrangidos. Quando erramos, nós somos constrangidos. Isso é bom, irmãos. É bom e ruim. É ruim se sentir ruim, mas é bom nós nos sentirmos constrangidos, pois isso significa que dentro de nós algo não se alegra com a maldade, com as coisas erradas. E essa coisa que está dentro de nós, e isso que está dentro de nós que não se alegra com as coisas erradas, com a maldade, é o Espírito Santo que nós recebemos da parte de Deus e que habita em nós. Amém? Existe em nós, então, um senso de justiça que nos faz refletir sobre o ocorrido e pensar 1000 vezes e 1000 maneiras, formas de proceder nos mais diferentes tipos de situações decorrentes no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, o que acontece? No calor do momento, na ira, na tentação, muitas vezes, a gente toma uma decisão errada. A gente parece que fica cego
ou às vezes até sabendo o que é, a gente não tem forças e acaba caindo em alguma coisa, fazendo, irando e pecando, na verdade, às vezes discutindo com alguém, algum familiar e algum amigo, enfim, alguma situação que te tirou do sério, que fez você sair do seu normal, do seu estado normal, e você pecou. Não importa o motivo, o que você fez, como aconteceu, você pecou. E depois que isso passa e vem esse sentimento ruim, você pensa em mil maneiras que você poderia ter feito diferente. Olha, talvez eu te respirasse um pouquinho, contasse até 10, não tinha acontecido. Talvez se eu tivesse feito assim e não assado, tinha jeito, daria certo. Mas passou, a gente não fez, amém? E eu disse num vídeo anterior sobre perseverança que a gente não deve insistir no erro. O erro ele não é algo bom, mas se ele já chegou a acontecer, nós não conhecemos uma máquina do tempo para voltar lá no antes da gente errar e não errar. Se a gente errou, infelizmente. Porém, que o nosso erro não seja de tudo em vão, que não seja de tudo perdido, que a gente possa então aprender com esse erro, que a gente possa ter uma experiência com esse erro. Poxa, esse erro não caiu mais, colocar isso como meta, esse erro não caiu mais. Se eu irei, se eu briguei, se eu fiz isso, eu fiz aquilo, não importa o pecado. Eu vou, agora que depois que passou e eu vi mil maneiras que eu podia ter feito diferente, numa próxima que chegar essa mesma situação, então eu saberei como agir. Então você já tem uma experiência com isso, você já pode agir de uma outra forma, numa segunda vez, né? Num momento similar a esse, você pode tomar um caminho diferente que você tomou. Se na primeira vez, na primeira ocasião você caiu no erro, a segunda vez é a nossa chance, a nossa redenção de certa forma. Amém, irmãos? Então que a gente possa aprender com nossos erros. Podemos então, a partir daí, do nosso erro, enxergar, identificar nossas falhas com mais clareza. Porque às vezes a gente se acha muito santinho, né? E às vezes acontecem esses erros, essas coisas assim, até pra gente entender quem de fato nós somos. Que a gente não somos pessoas boas necessariamente, mas em Cristo, né, a gente pode muito mais. Amém, irmãos? Então, enxergando essas falhas com mais clareza, nós podemos aprender com os nossos erros, para podermos trabalhá-los, a fim de evoluir, saindo desse erro e buscando uma assertividade, igual eu disse. A gente errou, nós erramos. Então, o que acontece? Já foi, já passou, não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer é usar isso de experiência para poder buscar essa assertividade, buscar agir melhor de uma outra oportunidade, né? E o que eu quero destacar para vocês, irmãos, é o seguinte: na Bíblia, o diabo ele tem muitos nomes. Um dos seus nomes é acusador. Ele é chamado de dragão, de serpente, né, de maligno, de diabo, Satanás, e um dos nomes dele é acusador. Por que a Bíblia coloca esse nome dele? Justamente para que a gente possa se atentar e, sabe, refletir sobre essa ação dele. Porque quando a gente erra, aí o diabo já não chama mais diabo, aí ele chama acusador. Porque ele vem massacrando a nossa mente. Por mais que ele próprio muitas vezes nos inspira a fazer as coisas erradas, nos inspira a fazer essas coisas erradas, quando a gente dá atenção à voz dele e faz essas coisas erradas, aí que ele vem matando em cima da gente, né? Ele vem nos acusando do nosso erro, do nosso pecado. E eu vou te mostrar, vou te falar, né, como ele trabalha. Talvez você se identifique, talvez você já teve um tipo de pensamento como esse.
Mas depois da gente errar, depois de nós cometermos algum pecado, provavelmente a gente já pensou algo do tipo: ah, a quem eu vou enganar? Eu não presto. Eu sou um lixo de pessoa. Olha só, eu já pequei de novo. Não deu nem pouco tempo, eu já caí no mesmo pecado. Eu sou um desgosto. Eu dou só desgosto pros meus pais, pro meu pastor, pra Deus e até pra mim mesmo. Quer saber? Era melhor eu morrer. Ou melhor, nem ter nascido. E ainda tem pessoas que me convidam para ir para a igreja. Que hipocrisia. Eles acham que eu vou lá nessa situação que eu estou e ainda ser chamado de crente, ir para a igreja. Ah, desse jeito não tem como. Eu precisava melhorar, eu precisava sair dessa vida. Amém, irmãos? O diabo então ele vem e tá com esses pensamentos baixos, que nos joga lá para baixo, que nos faz nos sentir a pior pessoa do mundo. Mas no Evangelho de Marcos 2, versículo 17, diz o seguinte: Jesus falando: os sãos, eles não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, eu já disse num vídeo, eu volto a repetir: Jesus, ele sabe quem ele veio chamar. Ele fala que eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus, ele sabe que somos pecadores. Desde quando nascemos, somos pecadores. Hoje que aceitamos a Cristo, lutamos contra o pecado. Somos pecadores que se afastam do pecado, ficam longe do pecado. Mas ainda somos pecadores. E até o dia da nossa morte assim seremos. Assim, esse nome será digno de nós, pois assim somos. Até que o dia da glória de Jesus, o dia da volta de Jesus, ele vem e arranca o pecado do mundo, seremos pecadores. Amém? Então Jesus, ele sabe quem ele está chamando. Só que ele está chamando não para permanecer pecador, mas para se arrepender e ter uma vida nova com ele. E esses pensamentos que eu descrevi para vocês, alguns deles, né, eles são muitos mais do que esse. Às vezes você, enquanto eu estou falando, você já está pensando alguma vez que passou um pensamento assim, um pensamento negativo, um pensamento até de desistir de tudo mesmo, sair da igreja e tudo mais, ou até de nem entrar, de nem aceitar um convite de ir para a igreja porque você se sente tão para baixo, tão mal assim. Quando é o contrário, quanto mais para baixo, quanto mais, sabe, em dificuldade, quanto mais em pecado, era para a gente estar buscando mais a Deus, buscando mais a presença de Deus, porque é aí que estamos doentes, e é aí que precisamos do hospital. E o hospital é a igreja, o hospital é a casa de Deus. Amém, irmãos? Esses pensamentos são o que a Bíblia diz, os dardos inflamados do maligno. Amém? E depois do nosso erro, o acusador ele sopra essas mentiras, querendo fazer o quê? Desfocar a sua mente do que de fato é verdade. A verdade é que você tem um pai. A verdade é que Jesus morreu numa cruz para abrir uma porta de salvação para ti. Deus, ele não compactua com o seu erro. O desejo de Deus é que nós nos afastamos do pecado. Mas ele é um bom pai. Ele é o pai da passagem do filho pródigo, que diz que o filho saiu. Esse filho, ele saiu da presença do pai. Ele fez coisas horríveis. Ele pecou, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. Ele pediu uma herança que não era o momento dele receber, né? Porque a herança a gente recebe quando os nossos pais falecem. E ele, bem dizer, na ótica assim, vendo, ele matou o pai dele antes da hora, né? Ele pediu algo que não pertencia a ele naquele momento. Ele anulou tudo que o pai dele foi para ele até aquele momento
para poder pegar a parte dele e sair. E apesar de todos esses feitos horríveis, ele se lembra, no fundo do poço, ele se lembra que ele tem um pai. E ele volta a esse pai, esperando ser um servo dele, esperando migalhas, uns pães, comida. Buscando comida, ele volta para o pai dele. Mas ele encontra mais do que comida. Ele encontra braços abertos, ele encontra amor, ele encontra carinho, ele encontra a felicidade do pai dele ao vê-lo de volta. Amém, irmãos? Esse é Deus. E no momento que saímos da presença dele, ele não abaixou seus braços ainda, ele continua com os braços abertos. Ele está esperando que nós venhamos e reconhecemos os nossos pecados e pedimos perdão a ele, para voltar à comunhão com ele, para voltar a ter esse acesso com ele. Ele é um bom pai, ele é um Deus de amor. Amém, irmãos? Portanto, irmãos, não importa o seu estado, se você receber um convite, vá. Às vezes alguém vai te chamar para uma célula, você vai falar, não, eu estou em pecado, não vou, mas os sãos não precisam de médico, sim os doentes, então vá. Ignore a voz do acusador na sua cabeça e vá em direção a Deus, ao Deus de amor, ao Deus de perdão, ao Deus de misericórdia, Deus que a misericórdia dele se renova todos os dias. A esse Deus, vá a ele. O diabo ele não quer que você aceite esse convite, pois ele sabe que se você der ouvidos à palavra da verdade, você será livre de toda a escravidão do pecado e da acusação. Se livrará das correntes dele. A vontade do diabo é continuar fazendo o que ele faz de melhor, destruir vidas, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer deitar e rolar na sua vida. Talvez ele já tenha feito isso. Será que vamos dar legalidade para ele continuar assim? Ou vamos mudar essa situação, nos apegando a Deus, nos apegando à palavra do Senhor? Amém? Essa é a vontade do diabo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai. O vosso inimigo, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Ele pode rugir como um leão, ele pode andar no derredor, mas o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. A Jesus, ele ruge como um leão, mas Jesus, ele é o leão, o verdadeiro leão. E ele, nenhum mal combate ele, nenhum mal bate de frente com ele. Amém, irmãos? Então o diabo pode atentar, mas Deus é mais na nossa vida. Então vamos ser sóbrios, vamos vigiar sim. O diabo está no nosso derredor, mas Deus é por nós, amém, irmãos? Que nós fujamos do pecado e abraçamos a Deus, para que a sua proteção, a sua liberdade recaia sobre a nossa vida, que as correntes do pecado venham a ser quebradas e cair da nossa vida, amém, irmãos? Então, se a gente optar por ouvir a voz de Deus, essa liberdade vai reinar dentro de nós, de dentro para fora, e nós conheceremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Romanos 12:2 diz isso. E a palavra do Senhor diz em Filipenses 1, versículo 6: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, a concluirá até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus, ele começou uma obra e ele vai terminar na nossa vida. Estamos em progresso, irmãos. Somos pecadores que a cada dia mais estamos fugindo do pecado, estamos ganhando mais força para resistir, para fugir desse pecado, amém? Então, diz também em Jeremias 29, do versículo 11 em diante: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Deus está dizendo que se você invocar Ele, Ele vai aí, Ele vai estar com você. Se você orar a Ele, Ele vai ouvir. Se você buscar, Ele vai achar, você vai achar. Amém, irmãos? Então derrama o seu coração nele. Busca Ele de todo o coração. Ele não fugirá a presença dEle de você. Amém? A palavra de Deus, ela é clara, irmãos. O diabo, ele vem para nos acusar. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada com Deus, eu não tinha muitas forças. Eu já tinha conhecido a verdade. Já tinha sido apresentada a verdade, a pessoa de Jesus. Só que eu não tinha forças. Então eu estava firme uma hora, outra hora desviava. Eu bebia, algumas vezes eu saía, fazia coisas erradas, né? Eu já dei meu testemunho na igreja. Mas vinha esse sentimento ruim. Eu sabia que eu não estava do lado certo, né? Da vida, das coisas. Eu sabia o que era certo. O meu coração, por mais que eu estivesse num ambiente ruim, o meu coração queria estar naquele ambiente de paz, um ambiente de graça. Só que eu não tinha muitas forças. E Deus, ele foi moldando isso ao decorrer do tempo. A palavra de Deus, eu sentia vontade de desistir. Eu me sentia mal por estar, às vezes, indo para a igreja, às vezes frequentando outros lugares, estando em outros caminhos. E eu ficava pensando que era muita hipocrisia da minha parte e eu queria parar de ir para a igreja, né? Assumir logo uma vida de pecado, me entregar aos prazeres, né, da carne. Mas que bom que eu não dei ouvidos ao inimigo, ao acusador, que queria me fazer menos do que nós somos, né? Porque nós somos filhos de Deus. Uma vez filho, sempre filho. Nós aprendemos isso na célula. Uma vez filho, sempre filho. E Deus, ele nos ama. Os pensamentos dele a nosso respeito é de paz e não de mal. Deus, ele não quer o nosso mal. Ele quer o nosso bem. Ele quer o melhor pra gente. Ele é um bom pai. Amém? E às vezes eu vejo pessoas próximas a mim que eu gostaria que conhecesse essa verdade. Eu gostaria que... E eu faço muitos convites. E por mais que essas pessoas uma hora tá aqui na minha célula e outra hora tá fazendo algo errado lá no mundão, eu creio que a palavra de Deus, a verdade, vai libertar essas pessoas. Que um dia eles terão que fazer uma escolha. Que um dia esse sentimento ruim vai os constranger de tal forma que só haverá uma escolha. E eu creio que Deus os fará eles escolher a certa. Eu lembro que uma vez um pregador falando sobre a Bíblia disse o seguinte: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Porque eu sei que os dois não tem como estar junto. Então, irmãos, eu sei que essas pessoas às vezes vêm aqui e depois vão para um outro lugar. Mas eu creio no poder da palavra, eu creio que a palavra entrará, a palavra libertará, pois eu creio no poder do Evangelho de Cristo, pois dessa forma aconteceu na minha vida, e eu creio que acontecerá em muitas outras vidas, e que eu possa ser um facilitador para isso, que os irmãos que estão ouvindo possam ser facilitadores para que isso aconteça, para que a obra de Deus se realize na terra. Pois teve pessoas que oraram por mim, teve pessoas que dedicaram seu tempo a estar ministrando a palavra para mim, tentando colocar ela na minha cabeça, me dando forças, me dando ajuda. E hoje eu estou de pé porque alguém me levantou.
e que eu possa levantar essas pessoas. E que se eu ver alguém que está sobre esse jugo de Satanás, esse jugo da acusação, eu possa falar a verdade para essa pessoa. O quem ela é, qual é a identidade dela em Cristo. Pois ela é filha, nós somos filhos. Amém, irmãos? Para encerrar, a palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então não importa o que o diabo tem feito, não importa se o diabo tem deitado enrolado, tem bagunçado a casa. Jesus entra, Jesus limpa essa casa, Jesus faz morada nessa casa. E todo o trabalho do diabo é perdido, porque é para isso que Jesus veio, para desfazer toda a obra do diabo. Então que essa obra seja desfeita na vida dos irmãos. Amém? Que Cristo venha reinar. Ele é o Deus da glória. Ele é o Deus de amor, Deus de misericórdia. E eu creio plenamente na sua palavra, no seu amor. Amém? Que a gente possa sair recapitulando então, irmãos, que a gente não venha cair nessa acusação, nesse jugo, nesses dardos inflamados do diabo. Pois Jesus disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então que a gente se baseie nas palavras de Jesus, que a gente se baseie em Jesus, que a gente seja imitador dele e que a gente se afaste do pecado e corra para Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir até aqui. Graça e paz para todos. Amém.